Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Na verdade, vamos lá para mais uma leitura dinâmica. Nessa edição tinha algumas notinhas que valem a pena a gente ressaltar aqui, porque o editorial realmente não está muito lá robusto para a gente falar sobre. Então a gente vai aproveitar esses ganchos para ver o quanto que falar sobre polêmicas ou polemizar pode ser positivo ou nocivo pra gente aqui da comunidade. Só que antes de começar esse capítulo, eu vou pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa aquele like, ativa as notificações e vamos embora. Projeto Diário Visual em questão, capítulo 146. Polemizar ajuda? Bom, a gente começa com essa edição que tinha um Marco Ceia na capa e tinha um editorial bem fraquinho, falando a respeito de transição, que eu acho que era uma edição já de final de ano. Então o editor não tinha muito o que falar aqui, aí falava sobre perspectivas, de se dar novas oportunidades, enfim, uma coisa um pouco vazia. As cartas estavam exaltando bastante o fato do modelo de capa da edição anterior ter sido um rapaz abertamente gay e falando a respeito de pautas LGBTs e como isso era positivo para a gente se sentir cada vez mais representado e justamente alimentar essa questão do desejo de gays por gays, né? Fugindo cada vez mais dessa ideia de que homens gays só desejam homens heterossexuais. E no mundo G tinha o Rio de Janeiro, falar uma nota falando sobre o Rio, que está com tudo e definitivamente de braços abertos para a cena gay, porque estava já em projeto de conseguir sediar a Olimpíada aqui, e a cidade já era considerada, foi eleita o melhor destino gay do mundo e levou o troféu Trip Out Gay Travel Awards. Aí logo embaixo dessa nota já tinha uma outra notinha falando, além do tabu do filme do começo ao fim, que eu acho que todo mundo sabe, né, a respeito daquela relação entre os irmãos de criação, né, vivido pelo o Rafael Cardoso e o João Gabriel Vasconcelos. Eu até quero falar bastante sobre esse filme, mas nem falar bastante sobre minha perspectiva e o que eu acho a respeito do assunto. Eu quero trazer mais essa discussão pra gente aqui pro canal, para até mesmo vocês discutirem mais e falarem o que você pensa a respeito do filme, mas é uma coisa que eu vou falar mais a fundo no próximo capítulo, porque na próxima edição tem uma entrevista com eles dois. Eu acho que você já tem um pouco de noção do que eu penso a respeito, porque até mesmo dentro da história da G eu já falei há muito como eu acho problemático o ensaio de irmãos na própria revista, quando eles se abraçam, se pegam muito. Então já dá para entender realmente um pouco minha linha de pensamento, mas a gente vai tratar mais a fundo no próximo capítulo. Que nessa edição, além dessa polêmica, tinha uma notinha também no Mundo G, falando sobre um filme do diretor Nicolo Donato, em sua estreia na Sétima Arte. A notinha falava Neonazistas Apaixonados. O filme acho que é da Dinamarca, ele foi bem recebido e tal, e falava sobre o conflito entre os sentimentos e a vivência prática de ideologia que inclui espancamentos homossexuais a imigrantes nas ruas e é o cerne da discussão para o diretor. Meu filme não fala dos fenômenos neonazistas, é uma história de amor. Queria contar a história de um amor em um contexto no qual não é aceito para mostrar que ele pode nascer de todas as formas. Eu nunca vi o filme, talvez até tente procurar para assistir, mas da visão do que essa sinopse fala, eu não sei quão positivo seria para a comunidade você naturalizar amor entre grupos homofóbicos que caçam justamente homossexuais. É como se eles quisessem tirar da equação. Eu não sei nem como é que você consegue fazer essa conta. Tirar da equação a sexualidade em vista dos propósitos de vida das pessoas, né? Então, tipo assim, ó, eu posso ser um neonazista homossexual. E, tipo, como se fosse normatizar isso, tipo, super normal, sabe? Tipo assim, eu encontrei dentro do meu grupo um outro que também pensa da mesma forma que eu e que a gente tem uma relação afetiva, mas os nossos propósitos e princípios dentro do que a gente vive é caçar justas pessoas que têm as mesmas vivências que a gente. Então, eu realmente teria que ver o filme para entender, mas do ponto de vista, eu não tenho muito interesse em saber como pessoas desse tipo de grupos querem levar ou deixar de levar suas vidas, porque eu acho que esse tipo de pessoa não deveria nem existir. aí logo embaixo dessa nota, tinha uma enquete que foi feita pela revista Somos Fálicos,
onde mostrava, né, na enquete que 51% da população gay, né, acabava dando preferência a pessoas com um falo grande e chocava um total de 0 pessoas, né? A gente vê que existe muito essa tentativa de desconstrução, que não importa o tamanho, que o ideal é que as pessoas aceitem a diversidade de corpos, mas quando a gente vê, tipo assim, nos twitters da vida, as pessoas que são mais seguidas são justamente as que perpetuam esse padrão, né? Então, se critica muito o fato de se aceitar a diversidade, mas a gente vê que, no fundo, os perfis que são mais buscados, as pessoas que são mais idolatradas é a que acabam atendendo ao que essa pesquisa mostra, que é a maioria que está focada justamente nessa ideia falocêntrica socialmente que a gente está inserido. O Trevisan, na sua coluna, falou sobre o sentido da vida, essa foi bem filosofada, essa coluna dele. A gente via que o Trevisan, depois que ele perdeu o espaço, ele parecia que tentava fazer quase que uma linha aqui contínua dos textos deles entre uma edição e a outra, porque parecia como ele não conseguia concluir um assunto numa só edição, ele começava a se estender quando fazendo um ponto, juntando tudo, né? Mas nessa edição ele acabou fugindo um pouco da curva, porque ele já estava falando bastante sobre violência, sobre a parada nas outras edições, mas nessa daqui ele filosofou a respeito sobre o sentido da vida, de quanto a gente, às vezes, está preso nos nossos princípios e nos nossos medos, e a gente às vezes se impede de viver e realizar nossos sonhos, e muitas vezes escolhendo a zona de conforto, de viver no ostracismo, de não tentar se aventurar na possibilidade de ter vivências que é direito de cada um de nós, independente das dificuldades sociais que a gente enfrente. Além disso, teve o David Brasil trazendo mais uma foto de um gatinho que estava arrasando na época, que era o Jonatas Faro. E a Voz da VGLT trouxe diversas temáticas falando sobre lutas que estavam acontecendo ao redor do mundo, de polêmicas, várias questões em prol de melhorar, né, as nossas vivências, não só em relação aqui ao Brasil, mas ao redor do mundo. Uma coisa que eu queria falar, que também constou no Mundo G, dar uma volta aqui rapidinho, foi uma parte que era sempre bem positiva, que mostrava o que estava acontecendo socialmente, não merece aplauso e não merece vaias. Que não merece aplauso, o Senado do Uruguai, que aprovou por unanimidade lei que permite transexuais com mais de 18 anos de idade a mudarem de nome e gênero em todos os documentos, incluindo passaporte e certidão de nascimento. Eu acho importante falar isso porque é uma questão que a gente ainda discute muito até os dias de hoje, ainda está acontecendo de forma não tão acelerada quanto a gente esperava em diversos lugares do mundo. A gente vê que, tipo, lá em 2009, essas ações já estavam acontecendo em países também da América do Sul. Isso é bastante positivo. E uma coisa negativa é que, na época, o governador do Paraná, Roberto Requião, que declarou que o câncer de mama em homens deve ser consequência dessas passeatas gays. Então a gente vê, um país aqui do lado estava lá já trocando os documentos de transexuais, enquanto aqui no Brasil, umas falas ignorantes dessas que não ajudam a instruir a sociedade em nada e só justamente ajudam a perpetuar cada vez mais o preconceito, né? Ainda mais vindo de uma pessoa que tem uma influência tão grande, é simplesmente deplorável. A entrevistada dessa edição foi a Giovanna Zegler, que era participante do programa Brasil Next Top Model. E a entrevista foi justamente com ela porque ela era uma participante lésbica e justamente queria tratar dentro da revista essa inclusividade, né? Não falar só sempre do G, da legenda, né? Mas essa importância de falar das outras letras. Mas a parte que às vezes não era tão positiva, pelo menos da minha perspectiva, é que apesar dela ser lésbica, ela falava que não queria nunca que isso fosse tipo a fachada da pessoa dela, né? Tipo assim, isso só faz parte de quem ela é e ela, tipo assim, não estava ali motivada a lutar pelas causas LGBTs ou fazer coisas em prol disso. Era só parte da personalidade dela e ela queria ser reconhecida pelo talento dela. Houve muita polêmica na participação dela na época e tal, porque ela é uma pessoa de opinião forte, mas eu fui pesquisar, parece que ela nem trabalha mais na área, hoje em dia ela é uma profissional bem sucedida, mas na área do marketing. E agora a pergunta do Rafa. Você acha que séries de sucesso com público, como Elite e Euforia, se baseiam em polêmicas para fazer sucesso ou elas só querem realmente representar a realidade? A Elite eu nunca assisti, Euforia eu assisto, mas pra mim na minha concepção, Euforia é uma série muito ficcional, porque é muito fora de qualquer realidade que eu já tive
vivido ou tido próximo. Eu acho que existir uma pessoa parecida com aquelas personalidades que tem na série dentro de um grupo de amigos, eu acho que torna a coisa mais verossímil. Mas Euforia, ela transforma uma coisa como se todo mundo vivesse uma problemática muito intensa. Então não parece que tem um ser humano funcional sequer ali. Sempre tem muitas questões sendo vividas. Não que os seres humanos estão vivendo aquelas questões não sejam funcionais, eles são funcionais. Só que eu acho que é muito difícil a gente chegar a uma realidade onde todo um grupo de amigos estejam vivendo dilemas tão complexos quanto são feitos naquela série. E eu acho que a intenção é justamente impactar mesmo, falando sobre essas realidades que muitas vezes, colocando todos no mesmo grupo, eu acho que em grupos onde haja uma pessoa que seja que tenha daquelas vivências, elas conseguem se identificar dentro de uma série que está sendo criada. Elite, pelo que eu vejo as pessoas falarem, é uma série onde jovens adultos, eu não sei nem se estão no final da adolescência ou já saíram, já estão na maioridade, porque eu nunca assisti a série. Mas o que se sabe parece que sempre o que vem à tona, o que se fala muito sobre a série, é sobre as polêmicas sexuais. Então, quando você tem uma série que é baseada justamente mais no chocar com o que você está tentando transmitir para o público do que com o enredo em si, parece que se perde, porque você acaba sem saber sobre o que se trata a série e só o foco fica só justamente no fato de querer chocar para atrair a audiência. Uma última parte que eu quero falar aqui da revista é da seção Fechação. A Silvestre Montillo entrevistou o Velson de Souza com a chamada Nasce um Talento, um ator que estava despontando no teatro e que conseguiu realmente deslanchar a carreira dele e está até o dia de hoje, acho que hoje em dia ele trabalha no SBT. E agora vamos partir para a parte dos ensaios, só que antes de começar eu vou pedir sempre, dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa as notificações. Que na seção o G Online, o melhor de G Online, a gente trouxe o Nando Ribeiro, que pelas fotos do tipo de ensaio, que foi feito pelo Bauer, provavelmente ele também devia ser mais um dançarino da noite. Na sessão Lolito, teve a presença do Felipe Ferrari, com seus 19 anos, fazendo um ensaio também bem genérico, como era o que estava acontecendo nas últimas edições da revista, porque antigamente a gente sempre tinha uma temática, uma coisa parecida, uma locação diferente, mas essas últimas edições a gente vê que estavam seguindo bem um padrão tipo mais enxuto para tipo, acho que para ficar mais barato o orçamento, para não ter tanto gasto com os ensaios, que tipo assim, ó, já estão mostrando os rapazes, então não precisa tipo, gastar tanto com ensaio, né? É importante que o rapaz esteja na revista. Na sessão Desejo, teve o Joel Vestielli, também mais um participante do Mr. Gay Brasil. Ele representou a cidade de Blumenau e acabou posando para as páginas da revista também. O ensaio de capa ficou com o Marcos Ceia, que na época trabalhava na banheira do Gugu e acabou tendo projeção nacional por causa disso, e acabou sendo chamado para posar para a revista, mas além disso ele também trabalhava na noite. E o Marcos segue aí, famoso nas redes sociais até os dias de hoje, ele acabou migrando de Gogo Boy para DJ e ele trabalha com isso até os dias de hoje. E assim a gente termina mais esse capítulo. Bom, gente, eu sei que eu chamei isso para o capítulo da semana que vem, então eu vou pedir para vocês ficarem atentos no próximo capítulo para a gente estar falando a respeito do filme e do que vocês pensam a respeito dessas problemáticas e do quanto vocês acham que polêmica ajuda a comunidade ou isso acaba fazendo com que a sociedade às vezes enxergue a gente de forma mais depreciativa em vez de uma forma mais, como é que eu posso dizer, em que as pessoas se sintam mais empáticas a querer estar próximo. Porque parece que quando a gente quer causar muito, parece que a gente mais causa um distanciamento das pessoas do que uma vontade delas estarem próximo das nossas vivências, entenderem quem a gente é. O que vocês pensam a respeito desse assunto? Espero que vocês tenham gostado do capítulo dessa semana, só que antes de ir embora eu quero pedir para vocês fazerem o de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, ver se você está inscrito no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram está aqui embaixo se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já.